Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 29 de novembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o Zika vírus e a natalidade. Isso mesmo, Zika vírus e a natalidade. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente, responder a nossa pergunta e também você vai ter a oportunidade de interagir mandando a sua dúvida. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco que o assunto do dia ele só está começando. E o número de nascimentos ocorridos e registrados aqui no Brasil teve um forte recuo no ano passado, o primeiro desde 2010. Isso foi o que apontou a pesquisa Estatísticas do Registro Civil de 2016. E essa pesquisa ela foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E de acordo com esse levantamento, foram 2.793.935 nascimentos em 2016, uma queda de 5,1% em comparação ao ano anterior. Mas quais os fatores, que levaram a essa queda toda? Olha só, segundo alguns especialistas, além da tendência crescente de ter filhos mais tarde, várias famílias elas podem ter se assustado com a epidemia de Zika que afetou o país entre 2015 e 2016, que foi associada ao nascimento de bebês com microcefalia. Essa epidemia teve a associação do Zika vírus com a microcefalia. E para falar mais sobre o tema, para nos ajudar a compreender mais este assunto, vamos conversar no estúdio com os convidados de hoje, doutor Aurélio Costa, ele que é ginecologista e tutor da Faculdade Pernambucana de Saúde. Também vai nos ajudar com dicas e orientações a doutora Evani Araújo, ela que é doutora em Ciências Farmacêuticas e tutora de Farmacobotânica do curso de Farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui os nossos convidados, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que conta a história de Jaqueline, a mãe do pequeno Daniel de 2 anos que nasceu com microcefalia. Confira. Há 4 anos, Jaqueline enfrentava um câncer de útero e outro de pulmão, quando recebeu uma das notícias mais emocionantes da vida. Descobriu que estava grávida de 4 meses. Eu fiquei muito feliz quando eu pensava que estaria com câncer de novo e quando fui fazer uma ultrassom, a médica disse que eu estava grávida. Então eu fiquei muito feliz, porque eu sempre criei no milagre que Deus ia fazer, que apesar de tudo que eu passei, mas ele ia me dar um outro filho para mostrar que realmente ele tinha me curado. Mais ou menos 3 meses depois, durante uma consulta, ela ficou sabendo que o filho que esperava nasceria com microcefalia. Mas quem disse que ela deixou-se abalar por isso? Assim que eu descobri que ia ser uma gravidez com alto risco e que a criança vinha deficiente, eu coloquei logo o nome Daniel, porque eu sabia que a Daniel era da Cova dos Leões. Então, assim, para mim não importava do jeito que ele vinha, importava que eu estava grávida, que eu ia ter um filho. Daniel, de 2 anos, foi um dos milhares de bebês que nasceram com a malformação em 2015. E o que chama a atenção é que as mães dessas crianças tiveram Zika nos primeiros meses de gestação, e Jaqueline também. Por causa disso, Daniel e tantos outros bebês necessitam de cuidados especiais e com um alto custo. Daniel faz terapia de terças e quintas. Terça-feira de manhã ele vai para o CRO, que é ali no CAIC. Na terça-tarde, na quinta-feira, ele tem físio, fono e psicólogo na PAI, ali em Casa Amarela. O leite que ele usa é o Fortini. Ele custa em torno de R$60. É uma lata da pequena e dura 3 dias. Daniel ele faz uso de 14 latas por mês. Também tem os remédios de convulsão, que ele toma 3 remédios para crise convulsiva. O Estado conseguiu, deu à criança uma reivindicação da UMA. A gente conseguiu essa luta e também ele toma os outros 2 remédios para disfagia por conta do refluxo que ele tem.
Jaqueline foi abandonada pelo companheiro assim que o filho nasceu e vive somente com o dinheiro do benefício de Daniel. Mas isso, mais uma vez, não foi suficiente para que ela parasse. Pelo contrário, ela foi além. Jaqueline é secretária da ONG União de Mães de Anjos, a UMA, que oferece todo tipo de apoio às famílias que têm crianças com microcefalia. A UMA, a gente começou a iniciar essas reuniões em dezembro, dia 22 de dezembro do ano passado, de 2015, quando a Germana encontrou outra mãe na fila do exame e se sentiu muito triste por ela ser sozinha. Então, a gente formou um grupo no WhatsApp e foi crescendo. Hoje a gente tem mais de 390 famílias em todo o estado. A gente não cuida só da capital, mas sim de Caruaru, Salgueiro, todo o estado a gente tem essas mães. E a gente vai em busca de políticas públicas para mudar um pouco a saúde dessas crianças, né? Para que o trabalho da UMA continue, ela precisa da sua ajuda. Nosso endereço da nossa sede fica lá no Barro, na rua André Dias Figueiredo, número 152, na lateral do Convento do Barro. A gente funciona de segunda a sexta-feira. Também temos uma página no Facebook, uma União de Mães de Anjo, e também querendo entrar em contato pelo 98429-1789. E aí pode doar o quê? Isso, a gente aceita doações de leite ninho, leite Fortini, Apitamil, camponesa, fralda GXG e XXG, também produtos de limpeza, lenço umedecido, sabonete. Anota aí os dados da ONG, União de Mães de Anjos, a conta é do Banco do Brasil, Banco 001, agência 2802, conta 82660, dígito X, e o CNPJ é 25 088 420 0001, dígito 00. Qualquer valor será bem-vindo. Pode acreditar. Pois bem, né? Que brilhante história. Você que está em casa nos acompanhando, você pode ajudar a UMA, né? União das Mães de Anjos. Você pode acessar no Facebook, é muito fácil. Você vai acessar facebook.com/UMA, União de Mães de Anjos. Você acessa, pode obter outras informações, ajudar a essas famílias que muito precisam, porque estão tratando dos filhos, né? Que são anjos, são crianças que nasceram com microcefalia e precisam e muito da sua ajuda. Você pode ajudar e fica aqui a nossa chamativa para você que está em casa. Vamos ajudar a quem precisa. E olha só, a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para que você venha participar aqui também conosco. Que tal, né? Mandar sua pergunta, que tal interagir com a gente? Deixa eu te explicar a partir deste momento o que é que você deve fazer para participar conosco. Temos nossa linha interativa, a nossa fanpage e também o nosso WhatsApp. Primeiro você vai responder a nossa pergunta, é a nossa enquete do dia e a gente vai lançar a partir deste momento. Queremos saber de você que está em casa o seguinte: você acha que deveria aumentar a assistência às mães de crianças com microcefalia? Sim ou não? Acha que deveria aumentar essa assistência às mães e também os filhos, né? Consequentemente. Liga pra gente no 3424-1977, a gente quer ouvir a tua opinião, 3424-1977. Liga, deixa a sua pergunta também através desse número. Você também pode interagir deixando sua participação através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet. Você acessa, pode deixar seu depoimento, sua dúvida sobre o tema e responder também a nossa enquete. Sua participação também pode ser feita através do nosso WhatsApp. O número da gente é muito simples, é o 99418-1206, 99418-1206. Acesse o WhatsApp e deixa aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho teremos o maior prazer em ler e responder essa sua dúvida. E a taxa de natalidade, falando ainda, né, sobre natalidade e o Zika vírus, ela caiu 10% aqui no estado de Pernambuco. O local onde teve o vírus Zika, né, teve o maior impacto e liderou, né, o número de casos de nascimento de bebês com microcefalia. O vírus da Zika, ele é transmitido principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti e quando contamina mulheres grávidas pode levar os bebês a nascerem com microcefalia e também outros problemas neurológicos graves.
Vamos aprender um pouco mais sobre o assunto? Primeiro vou dar boas-vindas aqui aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Evani Araújo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, muito obrigada. Também queria agradecer ao doutor Aurélio Costa. Doutor Aurélio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, um bom dia a você e aos telespectadores do programa Assunto do Dia. Doutor, a gente falou sobre essa pesquisa divulgada pelo IBGE, essa queda de pouco mais de 5%, 5,1% a queda de natalidade no ano passado, 2016. A gente explicou que um dos motivos seria, né, esse surto, quando começou lá em 2015, muitas famílias adiaram o sonho de ter o primeiro filho, o segundo, enfim, de ter a criança, né? Isso pesou muito para essa queda da natalidade. Quais outros fatores a gente poderia listar para quem está em casa nos acompanhando, doutor? O que é que contribuiu para essa queda de natalidade aqui no nosso país? Walter, veja só, vários fatores podem ter contribuído para que ocorresse essa queda. Ela, de fato, aconteceu desde o começo de toda a história, né, de 2015. Na verdade, o vírus nem é um vírus novo, é um vírus muito antigo, né? Ele é de 1945, primeira descoberta foi em primatas, em 1945, em Uganda, que justamente deu nome à doença, que é na floresta Zika, né? E um fato curioso é que esse vírus ele era utilizado para estudo de febre amarela e era inoculado em primatas. E aí, a partir daí, por algum momento e algum motivo histórico aí aconteceu que o humano foi infectado, isso 10 anos depois, na Tanzânia e na Nigéria. Isso causou um pouquinho de preocupação, porque a gente sabe que o mundo mudou, né? O mundo mudou. As perspectivas mudaram. Então, o homem ele começou a invadir certos habitats que não eram não eram habitats seus. E aí isso começou a trazer algum tipo de problema que a gente tem que começar a compartilhar isso. Né? No Brasil, a gente tem assim o relato de 2014, né? Mas aquela coisa, na época, o ministro da Saúde, ele dizia que não, vamos se acalmar porque, na verdade, é um vírus muito mais tranquilo, não é que nem a dengue, que já era artista na época, né? A Zika estava chegando, mas era um sintoma mais leve, não era tão letal, aquela coisa toda. E aí, um ano depois, veio o boom da microcefalia, que aí desestruturou tudo que a gente tinha de conceito até então. Para você ter uma ideia, essa importância ela já começou no ano que surgiu. Em 2015 já começou a ter uma importância fundamental. Né? No comecinho de fevereiro, a Zika já foi considerada uma doença de saúde pública internacional. Né? E a partir daí o Brasil interagiu nesse processo e começou a estudar. Eu estou falando isso para dar um contexto histórico, para a gente entender que, como era uma doença muito democrática, ou seja, a gente sabe que o fator socioeconômico, as condições sanitárias, né, elas são fatores de risco, elas influenciam de forma importante. No entanto, não é exclusiva desse cenário. Então, pessoas que têm, inclusive, condição socioeconômica melhor, eles têm acesso a informações mais fiéis, mais fidedignas. Né? E mesmo setores do Brasil, por exemplo, que não tinha uma prevalência tão alta, um número tão alto, criou também esse temor, como São Paulo, região Sudeste. Porque, como você falou anteriormente, muito bem falado, Nordeste foi o ponto principal, o maior número de casos. E dentro do Nordeste, Pernambuco. Né? Pernambuco chegou a ter 90% dos casos, né, registrados. Aí o que é que aconteceu? As manobras e as decisões começaram a ser realizadas, né? E a gente realmente teve, de fato, a partir do segundo semestre de 2016, uma queda significativa no número dos casos, não tão significativa no controle do vetor, né, do mosquito, mas no número de casos e principalmente no número da natalidade. Né? A gente teve uma queda, por exemplo, em Pernambuco a gente caiu de 10 para 7 mil em 3 meses, isso é uma queda de 3 mil, né, partos. No Brasil todo a gente teve queda de 30 mil, né? Isso foi uma queda significativa. Né? Agora, outras coisas também corroboraram para que essa queda acontecesse, não só o temor. Só para você ter uma ideia, a gente, na época do Zika vírus, né, no ano passado, no começo do ano passado, no fim de 2015, como diz a professora Sandra Valongueiro, da UFPE, a gente respirava Zika. Né? E era uma coisa assim, muito real. Né? A gente estava andando no ônibus e a gente via um menino com microcefalia. Então a população não via aquilo como uma coisa de televisão, nem uma coisa de internet. Era um temor, era uma ameaça real. Eu podia ser mãe de um menino com aquele problema. Mesmo porque 80% dos casos de Zika vírus, eles são sem sintomas. A mãe não vai sentir absolutamente nada. Então, assim,
associado a esse problema do Zika, veio a crise econômica, né, que aí também foi um fator importante para diminuir, pelo menos adiar ou evitar aquele projeto de gravidez, né? A instabilidade social e política também foi um fator muito importante. Mesmo os menos esclarecidos, eles tinham um certo temor de colocar o menino numa situação tão estável, política e economicamente, como vivia e como ainda vive o Brasil. Por exemplo, assim, esses dois fatores, eu acho que são os fatores que mais influenciaram depois do Zika. Agora, tem uma coisa bem interessante, que é um estudo do professor Fred Alencar. Ele é professor de epidemiologia lá da UFPE. E ele teve essa preocupação de avaliar o impacto da Zika nessa redução. E ele viu que teve outras situações, como a questão econômica, a questão social, tudo, a instabilidade política, etc. No entanto, o que ele percebeu é que 9 meses depois do pulo da microcefalia e da ameaça real da Zika, a gente teve essa real e essa diminuição significativa. Então isso realmente teve um papel importante na diminuição. O doutor Aurélio, ele bem explicou essa questão do controle do vetor, né? Que muita gente negligenciou, por isso aumentou e muito, né, o número de casos de Zika. Eu me preocupo, né, em deixar tudo limpo no meu quintal, na minha casa, mas se meu vizinho não se preocupa, eu estou correndo risco também. Existe uma outra forma de eu tentar me proteger? Eu já me protejo eliminando todos os focos. O repelente seria um caminho, né? Seria um plus nesse processo todo, já que eu me preocupo, meu vizinho não. Eu usando repelente, eu estaria livre do Zika vírus? Bom, da outra vez eu não falei bom dia, então bom dia agora. Veja só, na hora que me chamaram para falar isso, a semana passada teve o Congresso Internacional de Microcefalia e Audiologia. E eu fiquei assim meio sem jeito, porque eu sou contra essa história do repelente. Eu acho que o serviço público tinha que coletar lixo, que limpar e ter esgoto e ter... Isso sob controle é responsabilidade do Estado. Do mesmo jeito que o acompanhamento dessas crianças, medicação, assistência médica e tudo mais, a alimentação, como a gente viu, o preço de uma lata de leite que só dura 3 dias, como é que uma mãe vai arcar com essa despesa se a responsabilidade maior é do serviço público, né? Então a questão do repelente é isso. Mas aí eu fiquei pensando, enquanto não chega esses serviços que a população precisa, que todos precisam, independente de Zika, né? O que é que a gente pode fazer individualmente? Existem realmente alguns trabalhos mostrando entre o uso do repelente aqui na minha casa e o aumento dos vetores lá no vizinho. Realmente eles ficam sem ter para onde ir. Era como aquela história do fumacê. Passava aquele fumacê na rua, os mosquitos entravam nas casas e ficavam esperando que o fumacê passasse. E ali eles faziam sua refeição na gente, entende? Então essas coisas são dinâmicas, a gente está revendo. Também tem muita coisa sobre toxicidade desses repelentes sintéticos, químicos sintéticos, né? Bom, as plantas também não são totalmente seguras e o grande problema com elas é a durabilidade da proteção. Como são coisas feitas em casa, né? A gente não usa aditivos, não usa essas coisas todas químicas, então tem que repor. E o repor pode levar depois a uma toxicidade, uma alergia, ninguém sabe. Quando a gente fala isso para a população em geral, a gente está assumindo esse risco, que alguma pessoa pode ter especificamente uma alergia àquela planta ali, enfim. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essas plantas e mostrar para quem está em casa, para ilustrar melhor, né? Mostrar a imagem dessas plantas, o que é que pode ser feito com cada uma dessas plantas. Daqui a pouquinho, você que está em casa, teremos muitas dicas aqui no próximo bloco do programa. Então, voltando a falar sobre natalidade, né? Que muita gente, quando liga a televisão, escuta tal país consegue fazer o controle da natalidade por conta de tais fatores, né? Para quem está em casa, compreender natalidade significa nascimento, né, doutor? E muita gente tem essa preocupação de controlar a natalidade na família por vários fatores que foram explicados e muito bem explicados pelo doutor, né, que está aqui no nosso programa. Em relação a essa questão do controle, né, quando uma mulher ela pretende, né, planejar o nascimento do filho, no caso ela está controlando a natalidade, esse ano não dá, no próximo ano vou ver se os fatores melhoram, se as coisas melhoram para eu ter esse filho. Mas desde já, quando ela começa a controlar essa natalidade, ela procura um ginecologista, por exemplo, para saber um momento mais certo. Qual o contato dessa mulher que pretende ter um filho com um profissional ginecologista, doutor? Joia, seu questionamento foi muito importante. Porque, veja só, a Zika ela é um dos fatores desse contexto todo do controle da natalidade, que passa pelo próprio controle da mulher, né,
da sua micro-sociedade, a sua família, né? Mas também tem importância, ó, da sociedade como um todo e principalmente institucional, né? O governo tem um papel importante aí nesse controle de natalidade. Porque a gente agora, nesses tempos de zika, chikungunya e dengue, fica muito preocupado, principalmente com zika, né? Mas assim, tem outras preocupações que estão tão importantes ou até mais, como gravidez indesejada. A gente vê que assim, 15% das gravidezes indesejadas que acontecem nos Estados Unidos terminam em aborto ou até em complicações mais graves. Por exemplo, eu trabalho na UTI obstétrica lá do IMIP, e semana passada a gente teve 3 casos de meninas graves, com infecções generalizadas gravíssimas, inclusive uma foi a óbito, uma morreu, por conta de abortamentos de forma inadequada por gravidez indesejada. Isso é uma coisa importante. Então assim, qual é a orientação que se dá do ponto de vista de natalidade? Quando eu quero engravidar, a primeira coisa que eu devo fazer é, eu estou no cenário ideal para ter uma gravidez? Na maioria das vezes não, porque você vai levar em consideração alguns critérios que são importantes, né? Por exemplo, ter condições financeiras de levar uma gravidez à frente, de criar uma criança, como é que está meu relacionamento pessoal com o marido, com a família, questão profissional. Então, se você realmente levar em consideração tudo isso, em pouquíssimas vezes você vai ficar totalmente confortável para ter uma gravidez. Mas levando em consideração a vida prática, né? A necessidade, a vontade de ser mãe, uma primeira coisa é procurar um profissional de saúde. Não necessariamente o ginecologista, se a porta de entrada do serviço de saúde, pode ser o profissional da assistência básica, que vai dar uma informação inicial, e aquele profissional ele está capacitado, ele está habilitado para encaminhar aquela paciente se tiver alguma situação que mereça uma atenção um pouco mais rebuscada, um pouco mais detalhada. Por exemplo, pacientes que estejam em cenários de Zika vírus, né, que tenham tido ou que tenham em regiões, municípios que estejam em alerta, por exemplo. Então essa vai para o ginecologista antes sequer de interromper o seu método contraceptivo, antes de interromper o seu comprimido, antes de decidir realmente que vai engravidar. Para o médico, o profissional ginecologista, orientar como é que vai fazer do ponto de vista de prevenção da infecção e os possíveis condutas e cuidados caso aconteça uma infecção estabelecida. A gente já tem aqui algumas participações, né, sobre o tema, e tem a pergunta aqui do Rafael Silva. Ele viu que a gente apresentou a doutora como doutora em farmacobotânica. Ele quer saber se esse termo, né, remete ao fitoterápico, a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa. Vamos fazer essa diferenciação para deixar bem claro. Isso é uma disciplina que os alunos da farmácia têm. Então, eles estudam as drogas que estão lá na farmácia, mas as que são de origem da planta. Porque a gente tem que lembrar que antes de existirem os medicamentos industrializados, eram as plantas que resolviam os problemas de saúde. Muitas dessas são famosíssimas e muitos colegas doutores não sabem. Por exemplo, você toma um comprimido de AS, ele veio primariamente de uma planta. Foi o primeiro medicamento, eu acho, industrializado em 1889, pelo Bayer. Se é Bayer, é bom, será? Então, foi ali que saiu a Bayer-aspirina, né? E aí, muita coisa veio a partir daí. A gente tem tratamentos na oncologia, no tratamento de câncer, por exemplo, vimblastina, que é o Oncovin, é feito, ainda hoje é extraído de uma planta, porque não se consegue sintetizar. Então, os alunos de farmácia, que eu acho que os de medicina tinham que ter também, eu passei 6 anos na universidade, a gente só estudava remédio industrializado, ninguém falava desse potencial que o Brasil tem, imenso, né? O Brasil detém, eu acho que 1/3 das espécies do mundo inteiro, e a gente não estuda. Esse exemplo que eu citei do Oncovin, a gente exporta toneladas da planta, porque aqui não se tem a tecnologia para separar essa substância que é ativa. E a gente não investe, a gente continua sem investir nessa pesquisa. E cada vez a universidade encolhendo, diminuindo verba de pesquisas e tudo mais. Então, os alunos de farmácia, e por isso que eu me bandeei para o lado da farmácia, larguei a medicina, eles têm essa disciplina que estudam as plantas e o potencial delas de se transformarem em medicamentos. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o Zika vírus e a natalidade.
Isso mesmo, e a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem traz as informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, para você um ótimo dia. Para vocês que estão nos acompanhando, o destaque de hoje está no site O Globo. Natalidade brasileira caiu em 2016, auge da epidemia da Zika. De acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, intitulada como Estatísticas do Registro Civil 2016, que foi divulgada no último dia 14, houve uma diminuição expressiva no número de nascimentos aqui no Brasil no ano passado. O principal motivo é que essa queda na natalidade do país tem a relação com o grande número de casos de microcefalia gerado pela circulação do Zika vírus, já que muitas mulheres resolveram adiar a gravidez nesse período. Segundo a pesquisa, em 2016, houve uma queda de 5,1% em relação com 2015. No ano passado, foram 2.793.935 nascimentos no total. A gerente do Registro Civil do IBGE, Clívia Braille, disse que a redução da natalidade aqui no Brasil já era esperada, porque as mulheres vêm adiando os planos de maternidade e têm menos filho, mas o tamanho do recuo com a possibilidade de estar relacionado com uma questão epidemiológica foi o que chamou a atenção. Pernambuco, um dos estados mais afetados pelo Zika, pelo surto do vírus, e também o surto de microcefalia em bebês de mães infectadas pelo vírus durante a gravidez, teve a maior redução no número de nascimentos nesse período. A diminuição foi de 10%. Para falarmos mais sobre esse assunto, agora a gente vai ao estúdio. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E muita gente, quando tem dúvidas a respeito de vários temas, como por exemplo, natalidade e Zika vírus, utiliza a internet como fonte de pesquisa. É interessante porque na internet, sobre o tema, encontramos várias informações, muitas verdades, mas também alguns mitos. Então, para não deixar você que está em casa com dúvidas a respeito do tema, vamos mostrar a partir deste momento algumas informações que a gente encontra na internet, informações comuns. E os convidados de hoje vão dizer se é mito ou verdade, vão trazer uma explicação sobre essas informações. Olha só essa primeira tela. Diz que, independentemente do Zika, o primeiro trimestre é sempre o mais delicado da gestação da mulher, doutor? Esse é um mito ou verdade? Tem uma explicação? Tem explicação e, na verdade, aí não é mito, é bem verdade. A gente sabe assim, que a formação do sistema nervoso central, ela começa muito precocemente, 3, 4 semanas, e vai tendo uma formação muito complexa de como é que é toda a questão cerebral. Então, assim, quanto mais no comecinho da gestação, quanto mais tiver informação e formação desse sistema nervoso central, mais agressivo e mais complicado vão ser as consequências. Só lembrando que, assim, a gente lembra muito da microcefalia, mas existem outras complicações que podem levar, e quanto mais precoce, mais chance e mais grave vão ser as complicações. Alterações auditivas, alterações de membros superiores, inferiores, alterações de marcha, né, como na reportagem no começo do programa, de deglutição, alterações cognitivas, de entendimento, de conhecimento. Então isso, na verdade, é bem verdade. Também não se tem certeza ainda. Veja só, microcefalia sempre existiu, né? Porque é na hora da fabricação que vem um problema. Né? Até os 3 meses, a embriologia, ou seja, o bebê está se formando. A partir dali ele só vai mais crescer. Mas eu trabalhei no IMIP, na minha época de estudante, com um programa de malformações genéticas. E a amostra da gente foram 10 mil recém-nascidos em Recife. Teve um caso de microcefalia em 10 mil recém-nascidos. Então era uma coisa que ocorria, mas dentro de um esperado mundialmente, né? Um defeitinho de fabricação. E geralmente não era associado ao Zika vírus, né? Porque a microcefalia ela pode ser causada também uso de drogas, bebida alcoólica também, cigarro, né, doutor? Mas aí teve esse surto relacionado à associação com o Zika. Veio mais grave, né? Veio diferente a microcefalia também, nesse caso, com a associação do Zika vírus? O que chamou bem a atenção foi justamente esse aumento de número e que coincidia justamente com o pulo e o aparecimento do Zika vírus para as pessoas que estão infectadas por esse vírus. Agora, o que a doutora falou é bem interessante, porque, na verdade,
assim, a alteração do sistema nervoso central é uma coisa rara, não é uma coisa frequente. E isso foi um ponto, inclusive, que chamou a atenção da comunidade nacional e da comunidade internacional. Por que aquele estado, aquela região em particular, teve tanta microcefalia que foi acima da curva de normalidade? E desculpa, não, porque falar. Também o lugar de origem dessa epidemia, lá também não tem tanta microcefalia assim. Então, questão, eu não sei atualizar isso, como eu digo, não é minha área de trabalho, mas são observações que a gente está vendo. Que ajudam a gente a questionar muita coisa e aprender muito, né, doutor? Claro. Uma coisa interessante também é que, na verdade, quando foi começar a observar, como você bem falou, existem outras causas de microcefalias que são bem mais frequentes, como a síndrome alcoólica fetal, radiação, algumas outras viroses. Por exemplo, a gente tem nos pré-natais, muito mais frequente, toxoplasmose, rubéola, né, citomegalovírus, que é outro tipo de vírus, o próprio herpes, que é um vírus até bem mais comum, podem causar microcefalia. Então, na verdade, a gente não tem como desconsiderar, lógico. Mas assim, os trabalhos, eles estão começando a melhorar de qualidade, já tem trabalho com a metodologia bem confiável, que com o passar do tempo, eles vão trazer algumas evidências que a gente ou associe ou não. Mas, na verdade, o momento agora é de calmaria. Calmaria. Voltando a falar, né, sobre esses primeiros 3 meses da gestação da mulher, é um período mais delicado, como bem foi explicado. Aí a mulher que está em casa pensando, né, estou próximo a finalizar esse 3º semestre de gravidez, tem algum problema de saúde, eu posso usar o fitoterápico, né? Posso usar as plantas indiscriminadamente, já que são plantas, vêm da natureza, é algo saudável ou não? Tem que ter uma atenção também, doutor. Que bom que você abordou isso aí. Veja só, a gente tem trabalhos, quer dizer, a gente não, no mundo aí tem trabalhos publicados. Eu recomendo gestante usar nunca planta medicinal. Aliás, não sou eu, é a Anvisa e é o Ministério da Saúde que recomenda. Porque não existe estudo em gestante. Mesmo que você estude numa ratinha grávida, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente tem trabalho mostrando que o boldo, que é tão comum, e que a pessoa pode usar no primeiro trimestre quando está com enjoo da gravidez e tal, em ratinhas, ele deu um tipo de malformação que foi a ausência de desenvolvimento dos membros e de orelha. Então, no lugar da orelha tinha só um furo e os ratinhos nasceram com malformações ósseas ou sem desenvolvimento. E boldo é uma coisa que está nas cozinhas de todo mundo, entende? Então, aí, por conta da gente não ter essa certeza, a gente não recomenda a gestante usar nada em período nenhum da gravidez. Ótima explicação, ótimo esclarecimento para quem está em casa. Desconhecia. Muita gente desconhece e cai nessa armadilha, né? Pensando que por ser natural, venha lá da natureza, eu posso usar. Algumas substâncias elas podem ser até abortivas, né? Claro, algumas plantas. Claro. Então tem que ter muito cuidado. Se for tratar, só depois da gravidez, né? Exato. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação para a gente aprender mais sobre o tema. Mito ou verdade que todos os repelentes eles são seguros para gestantes? Mais uma polêmica, né? Todos são seguros porque na época do surto, né, da microcefalia, muito se recomendava o uso do repelente. A gestante tem que usar e tem que repor esse repelente várias vezes ao dia. Mas todos esses repelentes, eles são seguros para gestantes? Mito ou verdade? Pronto, na verdade, dos que são estudados para gestante, tem 2 dos que são de indústria farmacêutica, basicamente, que são os teoricamente mais seguros, que é a icardina e o dietiltoluamida, né, o nome das substâncias, o DET. De 10% a 50% pode usar nessa variação. Eles, teoricamente, são seguros. Qual é o detalhe? Dentre os dois, o que parece ser mais fiel às suas recomendações é a icardina. Porque, na verdade, quando foi feito o estudo para ver assim, o tempo de uso, quanto tempo eu posso utilizar, aquela coisa toda, e eles colocam que dá uma segurança de em torno de 10 horas, e esses estudos mostraram que no máximo chega a 3 horas. Né? Então, assim, não pode ser utilizado, por exemplo, em crianças no comecinho da vida ainda. Tem que ter um tempo de segurança. Mas, aparentemente, se usar de forma adequada, lembrando que a característica, o perfil do mosquito é diurno, então, assim, não adianta botar à noite, é botar no começo da manhã, botar no finzinho da tarde, espalhando direitinho, dá uma segurança. Isso, por si só, não é garantia de sucesso. Tem as outras medidas que devem ser feitas, né? Sobre tela, cuidado com o corpo, os repelentes, etc.
Inclusive casos de resistência do mosquito a esses repelentes. Está começando a aparecer, ou seja, eles ficam viciados naquilo ali e vai criando uma resistência, né? Não morre e os descendentes desse que escapou daquela dose vão ser sempre mais resistentes. Pensa no mosquito, faz uma seleção. Pensa no mosquito resistente, né? O Aedes aegypti. Além do Zika, tem a chikungunya, dengue, até a febre amarela, né? Ainda tem uma que é uma encefalite do oeste no Nilo, né, que é bem longe. Mas geralmente são essas aí que são envolvidas. E ainda que a gente conhece, né? Que a gente conhece. Então, isso reforça, né, a importância de se combater o vetor, né? Os locais onde você tem na sua casa, nunca é demais a gente lembrar, né, doutor? E, né, doutora, também, pois é. Né? Lembrar de limpar as caixas d'água, de manter sempre fechadas, cobertas, né? Porque às vezes a tampa pode sair, mas não custa a pessoa envolver com uma borracha, né? Uma tela na caixa d'água. Ter sempre esse cuidado. Mas veja, a pessoa que mora num lugar que tem plantas, uma folhinha no chão que acumule água pode ser um berçário de mosquito. Então, não é uma coisa para uma campanha por ano. A pessoa tem que ter sua vigilância diária e vigiar seu vizinho também e a rua, porque se não for assim, a gente não tem segurança. Tem que lembrar que a gente mora numa região que é extremamente propícia, né? É uma região tropical, né? Quente, chove muito e é abaixo do nível do mar. Então, qualquer chuva, qualquer coisa alaga tudo. Então, mesmo que eu cuide do meu área, mesmo que a gente cuide do vizinho, mesmo que a gente fique policiando tudo, tem um papel importante das instituições governamentais. Porque aquela besteirinha que fica na rua ali já pode ser um berçário do mosquito. Lembra que ele vive em água limpa, não precisa ser necessariamente água suja ou esgoto. Ok, vou pedir mais uma vez licença aqui aos convidados. Você que está em casa, tem dúvidas, quer participar aqui do nosso programa? 3424-1977 é a nossa linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Manda aí quantas dúvidas você tiver, daqui a pouquinho vamos repassar para os nossos convidados, mas agora vamos a uma rápida pausa e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e no bloco anterior a gente deu início ao quadro Mitos e Verdades. Estamos aprendendo mais, né? O que é mito e o que é verdade sobre o Zika vírus, sobre a relação com a taxa de natalidade. A gente sabe que a relação do Zika vírus é direta com a microcefalia, mas com a relação com a taxa de natalidade que caiu, né? No ano de 2016, comparando com 2015, essa taxa de natalidade aqui no nosso país caiu 5,1%. E aqui em Pernambuco, essa taxa caiu 10%. Então, estamos compreendendo um pouco mais com informações que estão sendo repassadas aqui por nossos convidados que entendem e muito sobre o tema. Estamos auxiliando a compreender também o que é mito e o que é verdade. Então, vamos aqui. A próxima tela temos aqui outra afirmação. Será que é verdade ou é mito? Em casos de suspeita de Zika, a amamentação, ela deve ser suspensa? Mito ou verdade, doutor? Na verdade, assim, o que a gente conhece hoje sobre onde o vírus pode ser encontrado, ele pode ser encontrado em quase todos os fluidos, teoricamente, do corpo, né? Ele pode ser encontrado no líquido que passa dentro da coluna sistema nervoso central, né, que é a medula. Ele pode ser encontrado no líquido amniótico, ele pode ser encontrado em placenta, nos tecidos do fetinho, né? Agora, tudo é risco, a gente balança o risco e o benefício. O grande problema da amamentação nos bebezinhos que têm microcefalia é a questão mesmo operacional, né? O bebezinho às vezes tem alguma dificuldade de amamentar e corre algum tipo de risco de deglutir ou aspirar. Assim, teoricamente, o vírus em si, ele não tem uma comprovação ainda que mereça uma preocupação maior da sua presença no leite materno. Até porque depois que ele está nascido, né, as manifestações e as malformações já aconteceram. Né? A gente sabe que, por exemplo, para formação completa do sistema nervoso central, isso ainda demora um pouquinho de tempo, até depois do nascimento. Pode chegar até 1 ano ou até 2 anos de vida. Mas assim, o problema de relacionamento direto entre o Zika e alguma alteração do sistema nervoso, do menino microcefálico, na amamentação, não é de se preocupar ainda. A doutora Evani, ela explicou no bloco anterior aqui do nosso programa que as gestantes, elas não devem fazer uso
de fitoterápicos, né, doutora? Mas em relação ao período da amamentação, essas mães que estão amamentando esses filhos, se ela tiver um desconforto, por exemplo, ela pode tomar um chá de boldo normalmente? Na amamentação, veja, os médicos antigos sugeriam que as gestantes e as lactantes não deviam usar qualquer coisa que tivesse sabor amargo, entende? Porque muitas delas passam pelo leite. A gente tem uma plantinha aqui chamada Artemisia, que as pessoas conhecem com o nome de anador, que ela é depressora do sistema nervoso central. E a mãe toma porque ela é diurética, chega da maternidade, ela vai desinfiltrar logo, o útero volta rapidamente para o tamanho normal, mas essa planta passa pelo leite. E ela vai dizer, meu bebê dorme o dia todo, minha senhora, ele está dopado, porque ele tem uma ação no sistema nervoso central. Então, muitas coisas. Outras plantas, por exemplo, bloqueiam os hormônios que faz produzir o leite. Então, se a pessoa quer, uma delas é a alcachofra, que é um medicamento que está aí nas farmácias como fitoterápico. E a gestante pode, a nutriz pode interromper sua produção de leite porque usou. Então, a gente tem que ter cuidado com essa fase da amamentação. Algumas plantas estimulam a lactação. Né? Existem, inclusive, produtos feitos com o algodoeiro, que estimula a produção de leite. Ou o endro, que é uma coisa parecida com a erva doce, também estimula a produção de leite, mas naquele período adequado. Né? Além daqui, né, do assunto do dia, trazendo essas informações, onde é que essa mulher que tem interesse em saber mais sobre o tema, ela pode obter informações? Onde ela compra essa erva? Será que ela vai ter essa explicação que a senhora está dando para quem está em casa nos acompanhando? Como é que ela obtém essa informação? Porque a gente fala, né, que na internet a gente encontra mitos e verdades sobre o tema. E muitos dos mitos, eles podem atrapalhar a gente compreender melhor essa temática. Mas em relação aos fitoterápicos, por exemplo, né, está sendo muito bem explicado para quem está em casa acompanhando. Muita gente aqui agradecendo as informações. Onde é que obtém outras informações? Tem algum site oficial onde vocês disponibilizam esse tipo de informação? Como é que a gente repassa isso para quem está em casa? Bom, o fitoterápico é o medicamento pronto, industrializado, feito com a planta. Então, a gente vai nas farmácias e compra. Tem que ter o cuidado, porque algumas farmácias vendem fitoterápico que não tem registro no Ministério da Saúde. Então, o consumidor tem que olhar na caixinha se está lá MS e um número. Significa Ministério da Saúde e o registro dele. Né? Outros não têm esse cuidado. Mas, em relação às plantas, aí existem os raizeiros, né? As barracas de venda que a gente não sabe se ele está entregando realmente. Às vezes você vai procurar uma planta, ele não tem uma, empurra a outra, e aí a gente fica vulnerável. Mas existem lojas que vendem. Aí nessas aí eles são obrigados a botar um rótulo dizendo a data, porque aquilo ali tem um prazo de validade também. Elas foram colhidas, né, secas ou não, elas têm um prazo de validade. Então são os cuidados que a gente tem que ter. Mas se eu puder fazer uma propaganda, a Prefeitura de Recife tem 2 unidades de saúde que se chama Unidade de Cuidados Integrais à Saúde, onde não existe nenhum médico convencional. Lá tem homeopatia, acupuntura. Eu fico lá numa dessas unidades fazendo capacitações. Na Faculdade Pernambucana de Saúde também tem esse momento. Mas na Prefeitura de Recife a gente trabalha isso. Termina uma turma, eu começo outra, dura 8 semanas, sobre o uso racional de plantas. Inclusive você é tutora, né, na FPS Botânica da Faculdade Pernambucana de Saúde. E lá também pego a turma com prática comunitária, que é uma outra disciplina que eles têm, que a gente trata também sobre isso. Ok, vamos seguir aqui com o programa falando mais para você que está em casa, se é mito ou verdade, as seguintes afirmações. A próxima diz que pegar o Zika enquanto está grávida não significa certeza de que o filho terá microcefalia. Mito ou verdade? Isso é verdade. Assim, e foi um cenário bem interessante, porque isso causou, quando teve o pulo da história da microcefalia e da história do Zika vírus, todo mundo ficou muito preocupado. Então, assim, na verdade, não é certeza, não é confirmação absoluta a pessoa ter tido o Zika vírus, o seu bebezinho vai ter a microcefalia. Isso não é verdade absoluta. Até porque, dos casos notificados, até um percentual pequeno, ele é confirmado como Zika. E mesmo sendo Zika, não é uma verdade absoluta essa infecção passar para o bebê. Mas mesmo que passe para o bebê, não é também uma certeza absoluta que ele vai desenvolver uma malformação importante. Isso vai depender do tempo que foi
contaminado, se mais no começo da gravidez. Vai depender da carga, de quantidade de vírus que essa mãe foi submetida. Vai depender da susceptibilidade do bebê, né? Então tem algumas variações que podem influenciar nesse dado. Uma coisa interessante, por exemplo, no último boletim, né, que a Ministério da Saúde lança a cada tempo, a gente viu que as confirmações, por exemplo, teve 15 mil, um pouco mais de 15.600 casos notificados de Zika especificamente, mas assim, pouco mais de 6.600 foi os que tiveram a confirmação, né? A gente teve uma taxa de 7,6, né, no Brasil todo. É uma taxa relativamente baixa, mas só para você ter uma ideia, né, essa mesma taxa na região Nordeste é de 36 por cada 100 mil, né, habitantes. Ok, vamos à próxima afirmação. Temos aqui outra tela, né, com outra afirmação. Mito ou verdade que combater a proliferação do mosquito é a melhor maneira de se prevenir? Sem dúvida, né? Com certeza. A gente tem que se livrar, né? E como eu digo, é uma coisa para a educação contínua, você não pode fazer uma campanha por ano. Mas eu penso assim, que a gente podia muito trabalhar nas escolas. Porque a gente estava criando uma geração que ia ter esse cuidado. Não só por causa do mosquito, mas quantas outras doenças se transmitem, né? E você vê entulhos nos rios, nos canais. Então, tudo isso seria evitado se houvesse esse trabalho de educação contínua com a população e que houvesse realmente uma adequação de coleta de lixo e de desobstrução de canais e de esgotamento, que a gente olhasse esse aspecto que tem a ver só principalmente com o serviço público, né? Quanto mais cedo, né, iniciar esse hábito de cuidar do meio ambiente, de pensar no próximo, os resultados serão melhores no futuro, né? Se a gente tem essa preocupação, porque as crianças elas podem também ser multiplicadoras da informação. Os pais às vezes desconhecem, né? E às vezes até por falta de interesse de buscar informações sobre o tema, às vezes jogam lixo pela janela do carro, pela janela do carrão, ônibus, não é? A pessoa tem acesso à informação e continua fazendo isso, né? E eu vou muito mais além, sabe? Eu acho assim, essa batalha contra o vetor, contra o Aedes, é uma batalha difícil. Não é fácil porque assim, a gente tem a sociedade culturalmente complicada do ponto de vista de organização, limpeza e tudo. Mas um ponto importante é trazer a comunidade para essa batalha. Ela não achar que é uma coisa única, exclusivamente do profissional de saúde ou da instituição governamental. Ela faz parte, a sociedade, a pessoa que está em casa, ela faz parte dessa batalha. É um papel importante. Isso é uma coisa. Porque a batalha contra o vetor é uma batalha difícil. Né? O mosquito, ele já deu surra na gente aqui desde 2015, né? Como eu disse no começo, é desde 45, inclusive. Isso é uma coisa. Outra coisa, aí tem o papel do governo. Porque assim, tudo bem, a sociedade coloca lixo no meio da rua, entope os canais, mas é muito complicado você passar uma semana com o seu lixo dentro da sua casa. Né? A coleta tem que então a coleta tem que ser estabelecida e tem que ser feita de forma organizada. Né? Se não puder passar o caminhão, que pelo menos coloque um local adequado para que isso aconteça. Então cultural é importante, governamental é importante, né? Do ponto de vista de instituições de saúde, as pesquisas têm que acontecer, porque como eu disse no comecinho, é uma doença bem democrática. Então, assim, tem que acontecer, a gente tem que pensar em coisas naturais para eliminar o vetor, mas tem que pensar também em diagnóstico precoce. Né? Que, por exemplo, o que a gente tem de diagnóstico hoje são diagnóstico caro. Né? Ultrassom é uma coisa cara. Né? Uma dosagem da proteína, que a gente usa uma determinada proteína lá, um ensaio com dosagem de sangue, é uma coisa cara. Né? E mesmo assim a gente não tem uma certeza de que aquilo tem uma eficácia do ponto de vista de você dizer, beleza, é 100% de chance de ter ou não ter a Zika. Então a gente ainda é muito invasivo, né? Às vezes para você confirmar o Zika, tem que colher líquido da coluna do bebê, tem que colher líquido é muito invasivo, né? Muito agressivo. Então isso tem que começar os órgãos institucionais de pesquisa, governo, as instituições de saúde, pesquisar isso de uma forma, né, adequada, que realmente está sendo feito, mas que demanda tempo. Como a gente prometeu aqui no bloco anterior do nosso programa, de falarmos mais sobre as plantas. Elas podem ser aliadas, sim, para que você fique distante, tanto do Zika como da chikungunya, ficar distante do Aedes aegypti, que é o principal transmissor dessas doenças que a gente acabou de listar. A gente tem aqui algumas plantas que vamos falar para quem está em casa, né? Para que elas servem, de que forma elas devem ser usadas. A primeira que aparece aqui é o alecrim. Essa foto está muito ampliada e tem um detalhe de que aqui na nossa região o alecrim não floresce.
Então a gente encontra em supermercado, Então, em feira, em todo canto. Ocupar esse lado da tela e a gente olha o alecrim sobre essa ótica agora. Então, se você imaginar que isso é um pequenininho, um óleo, como a gente diz, como se você compra coentro, essas coisas, já tem acesso a ele muito facilmente. Lá no congresso que eu fui a semana passada, eu fui fazer uma oficina com as mães de microcéfalos. Então, a dica, um castiçal que pode ser um potinho de vidro qualquer, de geleia, qualquer coisa assim pequena, você põe metade de água, coloca uma velinha, daquelas velinhas que se usa, e ali goteja alguma essência de alecrim, que já vende nas lojas, né, em farmácias e tudo, ou você põe a vela, já vende. Eu comprei vela de alecrim, de citronela, que é um capim parecido com um capim-santo, que tem muita coisa pesquisada sobre repelência. Então, o alecrim é uma delas. Fica bonitinho. O vidrinho com esses pedacinhos de plantas, eu coloquei alecrim, eucalipto, cravo da Índia, aquele que a gente usa na comida como tempero. A gente vai mostrar, né? Tudo isso que você Eu está acho que falando, tem essas imagens alecrim, aí. Eu tem passei uma os próxima nomes. imagem também para quem está em casa. Esse aí é andiroba. Que é andiroba, A né? andiroba, durante uma época, acho que no começo das crises da dengue, o LAFEP, que é o Laboratório do Estado, ele produzia velas com óleo de andiroba, que é realmente repelente. E tem muitas outras. Cravo da Índia. O cravo da Índia é uma maravilha. As pessoas, tem gente que usa em casa dentro do açucareiro porque ele afasta formiga. Então ele tem um cheiro muito forte. Esse cheiro dele é o eugenol, que é uma substância que está na alfavaca, que é uma planta bem popular, parecida com o manjericão. A alfavaca tem muito eugenol, também é usada como repelente. O eucalipto, aquela floresta que apareceu ali, também o eucalipto citriodora, porque existe uma variedade muito grande de eucaliptos. Esse que se usa no reflorestamento geralmente é o eucalipto citriodora, aquele que tem cheiro de detergente, que não deve ser usado para beber, mas ele pode entrar no vaporizador para afastar essas coisas, esses insetos em geral. Tem mais uma imagem. Tem mais uma aqui. imagem que é do nim. Essa foto também não dá muita ideia, porque é uma árvore linda, está sendo muito usada na ornamentação, no paisagismo das cidades. Você anda pelo interior, avenidas de nim. Ela tem um problema sério porque não é planta da nossa região, então ela é muito braba e ela inibe o crescimento da flora nativa. Ela meio que inibe outras plantas, ela quer reinar sozinha. Mas o óleo do nim já tem comercialmente em todo canto e é um repelente não só para mosquitos, mas também para insetos na lavoura. Já existem feitos em grande quantidade para vaporizar nas lavouras, o nim. Muita gente aqui na produção do programa, como a gente começou a passar essas imagens, muita gente ficou surpresa, né, com a eficácia dessas plantas que acabamos de mostrar. Na oficina que você ministrou, né, para essas mães de crianças que têm microcefalia, Sim. existia muito essa reação de surpresa, que não sabia que o cravo da Índia ele podia ser utilizado, além de saborizar ali o munguzá, né, e também de colocar ali no doce, aquele beijinho, o doce de festa. Tem essa surpresa, essa reação de que está tão próximo a mim e eu não conhecia? Pois é, muita gente acha que é simplesmente um tempero. Na verdade, ele é usado também, ele entra na conservação de muitos alimentos. Se você me der um espaço, eu já entrei aqui. Lá na faculdade a gente está fazendo um projeto de pesquisa de iniciação científica, onde a gente vai fazer um xaropão e vai dividir esse xaropão em lotes. Em cada lote a gente vai usar um aromático desses. Um vai ser alfavaca, o outro vai ser gengibre, um vai ser o própolis, outro vai ser o cravo. E a gente vai comparar com um xarope sem nenhum aromático e vai acompanhar o envelhecimento. Então eu espero que daqui a alguns meses a gente já tenha esse resultado, que é um tipo de pesquisa que a gente pode fazer com os alunos de iniciação. Mas a população sabe de muita coisa, viu? Espero que você volte para falar o resultado dessa pesquisa toda. Certamente. Deixa eu pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Vamos dar uma pausa na nossa conversa, porque eu tenho um ótimo recado para você que está em casa. Na verdade, é uma grande novidade para o povo evangélico. É a inauguração da nova loja Lady Eva Moda Evangélica no Shopping Guararapes. Lá você também encontra roupas exclusivas, ternos a partir de R$ 199,00 e vestidos sociais a partir de R$ 89,00. A Lady Eva entende e muito como você se veste, por isso ela é especialista em moda evangélica. Inclusive, essa roupa que estou vestindo aqui no programa, essa roupa é de lá da Lady Eva, que você encontra preço bom e qualidade. Qualidade que você só encontra na Lady Eva. Confira o recado.
Atenção, povo evangélico! A Lady Eva acaba de inaugurar uma linda loja no Shopping Guararapes. É muito mais que uma notícia ótima. É um grande acontecimento. Visite a Lady Eva e tenha certeza que você encontrará a roupa do seu gosto, do seu jeito. É muita coisa boa, bonita e barata. Ternos a partir de R$ 199. Vestidos de festa a partir de R$ 89. Venha conhecer a Lady Eva Shopping Guararapes. Você vai se impressionar. Você vai se apaixonar. A Lady Eva Moda Evangélica chegando. São 3 lojas ao seu dispor. Shopping Guararapes, Costa Dourada e em Boa Viagem a 200 metros da pracinha. Fones 3096-0099. Tem Lady Eva perto, né, da pracinha lá em Boa Viagem, tem também no Shopping Costa Dourada, no Cabo e agora no Shopping Guararapes. Lady Eva Moda Evangélica, você quer outras informações? Liga para o 3096-0099, 3096-0099, Lady Eva Moda Evangélica, a gente recomenda, hein? Então fica ligadinho, agora a gente vai ao rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Fica conosco e até já! Voltamos com mais assunto do dia e agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção às dicas que vamos mostrar a partir deste momento. Olha só, 120 vagas para operador de empilhadeira. 120 oportunidades para você preencher uma dessas vagas. Você precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência. O salário é de R$ 1.200. São 120 vagas para operador de empilhadeira. Vamos conferir mais oportunidades de trabalho. Agora tem 2 vagas para garçom. Ensino médio completo é a exigência. 6 meses de experiência. R$ 1.005 é o salário. 2 oportunidades para garçom. Vamos conferir agora mais vagas de emprego. Temos agora 5 vagas para estoquista. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é de ensino médio completo, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.491. São 5 oportunidades para estoquista. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue com o programa falando mais sobre natalidade e o Zika vírus, qual a relação. E temos participações através do telefone, recebemos algumas perguntas e vamos aqui. A primeira dúvida que chegou foi do Marcos Santos de Muribeca, ele tem 45 anos, ele diz o seguinte: eu tenho um aquário em casa, ele pode se tornar um local para a procriação, né, do Aedes aegypti? Será que pode, não pode? O que a gente poderia responder para o Marcos Santos? O seu aquário, ele é aquele aquário bem organizado, que é limpo regularmente, que é tapado e que, assim, aquário tem seus peixinhos lá dentro, lógico. Né? Assim, algumas espécies de peixe, inclusive, se alimentam da larva do mosquito. Assim, a probabilidade é menor, mas tem que ter todos esses cuidados, senão pode ser realmente um criadouro. Ok, vamos seguir aqui respondendo mais dúvidas. Muita gente participando também através do nosso WhatsApp, 99418-1206 é o nosso WhatsApp, está disponível. Tem perguntas? Manda pra gente, vamos ler e responder ao vivo aqui no nosso programa. Então vamos seguir aqui para responder as perguntas dos telespectadores. Vamos ver de quem é a próxima participação. Deixa eu abrir aqui. É a Andressa. Andressa, ela disse que está grávida de 3 meses. E na cidade onde ela mora, muitas pessoas já teve dengue. Ela quer saber se ela corre algum risco de contrair Zika vírus. O risco, ele sempre existe. Né? Como a gente já tem falado desde o começo aqui do programa, o vetor é o mesmo. Né? O Aedes aegypti, principalmente em áreas rurais, urbanas, é o aegypti mesmo, que é o mesmo da dengue, da febre amarela, etc.
Então o risco ele existe, ela tem que tomar todos os cuidados necessários para evitar a contaminação do vírus Zika, mesmo porque ela está no comecinho da gravidez. Isso. Né? Próxima pergunta, Márcia Cristina, ela quer saber o seguinte: há um mês ela disse que perdeu um bebê após ela tomar 2 injeções. Ela disse que estava muito bem, começou a sangrar. E será que foi por causa dessas injeções que ela perdeu o filho, né? Ela tomou uma antitetânica e uma para hepatite também no mesmo dia. Existe essa relação, doutor, da injeção? Não, assim, infelizmente, nunca assim, é sempre uma tristeza a gente se deparar com o caso de uma perda, né, numa gravidez assim. Mas esses 2 tipos de medicação que ela fez, o da hepatite e a antitetânica, eles são tranquilos, são medicações que inclusive são orientadas a serem feitas na gravidez e muito provavelmente não teve relação com a perda dela. Pode ser... Ela escutou de alguém, né, algum mito? Porque no início do surto, desse boom todo do Zika associado à microcefalia, muita gente falava que seria a injeção para a rubéola que estava provocando aquele surto, a vacina para a rubéola. Outras pessoas falavam também que o larvicida tinha alguma relação do uso desse larvicida com esses casos. Então, muita coisa a gente escuta falar, né? Eu não tenho nenhum acesso a essas, quer dizer, não tive ainda a oportunidade de ver esses trabalhos. Mas realmente se fez essa associação, né? A rubéola, a gente sabe que a virose na gestante pode dar problemas, né? De cegueira, inclusive. Então, tem a ver com o neurológico também, né? É verdade. Porque, assim, o grande problema, assim, no bull da história toda, é que a vacina para a rubéola ela é feita com o vírus atenuado. O vírus não é morto, como no caso de outras vacinas que são mais seguras. Então, isso poderia, teoricamente, né, um risco medicamentoso de acontecer algum tipo de problema. Mas em um momento aí, um momento histórico, teve um deslize do ponto de vista de vacinação e uma quantidade expressiva de mulheres grávidas fizeram a vacina da rubéola, que é uma vacina orientada para a pessoa na adolescência. Mas o que é que aconteceu? O estudo que foi feito depois viu que pouca coisa aconteceu. Então, na verdade, assim, ela não é segura para ser feita porque existe o risco biológico e farmacológico. Né? Agora, no caso da hepatite em particular, que ela é feita com uma tecnologia diferente, não usa micro-organismo, é seguro. E o do tétano, além de ser seguro, é recomendado. É recomendado. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas queria que os convidados falassem um pouco mais sobre os riscos da automedicação, né? Muita gente tem essa preocupação do uso indiscriminado de medicamentos também para combater a insônia, a ansiedade. O que é que eles poderiam falar? Ele fala até, o telespectador fala até algum nome de Rivotril, tem outras medicações também que eles falam. Quais os riscos dessa automedicação, desse uso indiscriminado de medicação? Veja, tem uma coisa que a gente chama de risco, que é a interação entre medicamentos. Às vezes é muito comum, como eu tenho um interesse particular sobre o uso de plantas, você acompanhar um paciente com hipertensão. Tomou o remédio da hipertensão? Tomei. Como tomou? Tomei com chá. Então, a gente tem esse risco de ou chá tirar o efeito do medicamento da hipertensão, ou dar uma coisa mais tóxica. Então, juntar medicamentos, seja de ervas, seja de medicamento industrializado, sempre vai ter esse risco, né, da segurança. Porque o que a gente quer do medicamento é a eficácia dele, mas a gente quer a segurança também. E essa mistura, eu não aconselho a pessoa nem misturar ervas, a fazer chá disso com aquilo, para pegar 2 doenças. Não, você toma um agora, daqui a umas 2 horas você toma o outro. Não deve juntar. Entende? Porque a gente não tem a segurança. Qualquer comadre pode ensinar uma receita para a vizinha ou para alguém, mas um profissional de saúde não. Tem essa responsabilidade de estar dentro da segurança. Existe uma questão até assim, bem mais ampla, né? Porque assim, independente de ser uma medicação à base de planta ou até uma medicação alopática mesmo, de farmácia, etc., a gente não trata a doença em particular, a gente trata a pessoa que está com a doença. Né? A gente trata aquele ser humano que pode ter particularidades bem específicas. Então, a mesma doença, o mesmo vírus, a mesma bactéria, ele pode ter um comportamento bem diferente em outra pessoa que tem um cenário totalmente diferente. Então, isso para a gente que tem uma capacitação, que tem um desenvolvimento em cima disso, é bem difícil porque as coisas vão mudando ao longo do tempo, quiçá nas situações das pessoas que não tenham essa preocupação. Então, assim, a medicação realizada pelo profissional não capacitado é bem complicado. E a automedicação é muito mais complicada ainda, porque pode ter transtornos
e ter complicações gravíssimas, né? Além do que, na questão particular do antibiótico, eu posso estar selecionando micro-organismos mais fracos para morrer com aquela medicação que está sendo utilizada de forma inadequada e selecionando os mais fortes, que aí, no futuro bem próximo, aquela mesma medicação não vai surtir mais nenhum tipo de efeito. Por isso que os antibióticos hoje só são vendidos sob prescrição médica, né? Porque a gente tem que ver também algumas pessoas que têm doenças silenciosas, hipertensão, insuficiência renal, problemas hepáticos, porque tudo que a gente ingere, no momento, tem que passar no fígado para ser destruído e eliminado. Então, se a pessoa tiver um problema de fígado, pode ter problema na eliminação. Renal, é muita coisa. Aí, como eu trabalho com essa área de plantas, tem um velhinho ali que é fumante, vamos fazer um lambedor para ele. E se ele for diabético? Então, tem que ver a condição, como ele diz, é a coisa da pessoa inteira. Você não pode olhar só o sintoma que ele está apresentando. Tem que ver as condições. É uma medicina mais humanizada, né? Chamada holística. Muito, né? A gente vê muito, né, hoje em dia, esse olhar diferenciado do profissional para o paciente. Na Isso verdade, é muito importante que aconteça. É importantíssimo. Né? Na verdade, fica até meio pleonástico, meio concomitante, redundante você falar de medicina humanizada, porque a medicina por si só já deveria ser humanizada, né? Uma medicina que não for humanizada, ela teoricamente não deveria nem sequer existir. Ok, temos mais participações, muita gente interagindo. Tem algumas perguntas, né? Muita gente mandando a mesma pergunta e a gente vai fazer a mesma para responder a todos os telespectadores que enviaram em relação aos sintomas do Zika. Eles são diferenciados da dengue também, doutor, e da chikungunya? O que a gente poderia falar sobre sintomas? Pronto, bem legal. Porque assim, como a gente tinha comentado, tinha discutido no comecinho, né? Quando o vírus da Zika foi descoberto aqui no Brasil, de cara foi aquela meio preocupação assim, o ministro da Saúde na época, ele tentou acalmar a população, porque assim, a gente estava no contexto da dengue, depois começou, já tinha febre amarela há muitos anos, né? E aí começou a ter a questão da dengue, que vinha aquela sintomatologia importante, de mialgia, de dor retroorbitária e aquela mancha pelo corpo, né? O rasgo cutâneo. E aí veio a chikungunya, que aí das três é a que tem assim, o conjunto de sintomas mais exuberante, né? O quadro de dor é importante, inclusive pode cronificar, né? O quadro de dor muscular é um quadro importante e também pode cronificar. Tem a questão do rash macropapular, né? As manchas pelo corpo, né? E outras situações específicas de deixar a pessoa fora da sua atividade normal. O abstencionismo do trabalho é uma coisa importante, tem que ser levado em consideração. No caso da Zika, a sintomatologia dos três é a mais leve, né? A que tem menos condições de ter um coma, de levar a uma condição letal, uma morte, né? Das três é que menos leva ao óbito, quase não tem hospitalização para Zika, né? Para você ter uma ideia, assim, de cada 10 pacientes que contraem Zika, 8 não vão ter sintoma absolutamente nenhum. Ok, temos aqui a participação do Marcos, né? Uma pergunta interessante e vou repassar para a doutora. Será que ela vai poder ajudar a gente? Em relação aos chás, ele fala, estavam muito recomendando o chá do inhame, né? Tem eficácia esse tipo de chá? Então vamos responder? Será que a gente pode auxiliar o Marcos? Eu não gosto de falar das coisas que eu não estudei. E essa história, alguém disse que isso será... Mas eu vou dizer isso aqui só pra gente. Quando eu tive, eu usei o chá do inhame. E realmente senti alívio nas dores articulares, entende? Mas assim, é como eu digo, nunca peguei uma pesquisa de algum pesquisador que fez isso e garantiu que funciona. A gente falou aqui no decorrer do nosso programa, né, sobre o Aedes aegypti, que ele pode transmitir dengue, zika e chikungunya, vários tipos de dengue. E a pessoa ela pode contrair todas essas arboviroses ao mesmo tempo, doutor? Mais de uma arbovirose? Ao mesmo tempo. Caso dengue e zika, dengue e chikungunya, é possível isso acontecer? Não, assim, pelo menos teoricamente ela vai ter uma coisa de cada vez. Mas pode ter todas as arboviroses, né? Isso aí pode acontecer. Inclusive as várias dengues, que são vírus diferentes, né? Muito se avançou na medicina, né, nos tratamentos tanto do Zika como da microcefalia, mas já se fala, doutor, em vacina? Já estamos próximos a uma vacina para tentar amenizar esse sofrimento da nossa população? Veja,
tudo na humanidade é sempre tratar a coisa pela lei do menor esforço, né? Então você vê que uma boa parte das doenças tenta buscar uma coisa que realmente facilite. Por exemplo, uma vacina é uma coisa bem interessante. Existe sim uma preocupação, existe inclusive já uma vacina em andamento numa fase que agora que acabou a primeira fase dos estudos da vacina, né, que são em animais, né, para a segunda fase que seria a avaliação em seres humanos. Então veja só, teve o ano passado, se não me engano, a 29ª Conferência Sanitária Pan-Americana. E aí existiu, a partir daí, um acordo entre o Ministério da Saúde do Brasil, né, e o secretário de Saúde americano, Thomas Prince. Então eles fizeram um acordo de realmente continuar esse estudo da vacina, que já mostrou em primatas, né, primatas não humanos, em macacos, que ela consegue evitar a transmissão do vírus Zika para os filhotezinhos do macaco e de alguns roedores. E aí o que está faltando agora é passar esse novo estágio, que é para o humano. Então existe um dinheiro que provavelmente vai ser liberado, isso está programado para começar mais ou menos um ano ainda para frente, né, com essa vacina, e que se der tudo certo e tiver a liberação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, a gente deve estar disponibilizando essa vacina, teoricamente, 2 anos a partir da liberação do Comitê de Ética. Então, uma ótima notícia para estava nesse congresso internacional da semana passada, o doutor Pedro Vasconcelos, eu acho que é do Instituto Chagas, Evandro Chagas. Evandro Chagas, né? Exatamente. E ele garante que já está bem pertinho, entende? A gente logo, logo vai ter essa vacina. Uma pergunta e uma dúvida bem rápida, né? Muita gente estava utilizando o limão com alguns cravos da Índia. Funciona também como repelente? Funciona. Agora é mais devagar, porque desprender esses são óleos, a gente chama óleos essenciais. Eles são voláteis. Mas numa temperatura ambiente, você colocar o cravinho numa banda de limão, ele vai demorar para desprender. Então eu acho mais interessante, coloca num pouquinho d'água aquele cravinho ali dentro, bota uma velinha para aquecer essa água, e isso aí vai fazer ele evaporar. E a maneira que a gente, rapidinho, que a gente usa, a gente põe são 4 colheres de sopa de cravo em 1 litro de álcool, deixa macerando 1 semana, 10 dias, depois a gente coa e você pode colocar num vaporizador e pode até passar na pele também. Pode juntar um pouco de óleo mineral ou óleo de bebê e ele dá uma durabilidade melhor. Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados. A gente fez aqui uma pergunta no início do programa, que foi a nossa enquete. E a pergunta era a seguinte: você acha, né, que deveria aumentar a assistência às mães de crianças com microcefalia? 93% dos nossos telespectadores que ligaram e participaram falaram que sim, que deveria sim aumentar essa assistência às mães. 7% falaram que não. A você que ligou, participou, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. E agora estamos na reta final desta edição do Assunto do Dia. É o momento de agradecer aos convidados pela ajuda, né, por compartilhar tanto conhecimento para os nossos telespectadores. Quero dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Doutora Evani de Araújo, ela que é doutora em Ciências Farmacêuticas e tutora do Farmacobotânica, do curso de farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde. Doutora, muito obrigado. Um último recado, considerações finais. Fique à vontade. Eu quero agradecer pela oportunidade, né? E dizer que a gente está assim, sempre disponível. Lá na faculdade, a gente, uma vez por semestre, a gente abre para a população para fazer esse curso sobre o uso racional de plantas medicinais, junto com os alunos do curso de farmácia. Então, uma vez por semestre, a gente abre 20 vagas, sei lá, para a comunidade, todo mundo pode ficar ligado nessa. E também pela Prefeitura de Recife, a gente está sempre trabalhando com essa questão da prevenção e da educação para a saúde. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Também queria agradecer ao doutor Aurélio Costa, ele que é ginecologista e tutor da Faculdade Pernambucana de Saúde. Doutor, muito obrigado pela participação. Um último recado, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade. Sempre é muito salutar a gente estar discutindo coisas, sair da academia, né, sair da universidade, sair da faculdade e trazer a discussão para a população, para a sociedade. Agradeço demais a oportunidade, me coloco à disposição para outras oportunidades tudinho, e lembrar sempre para você, mãe, gestante, ou que está querendo engravidar, ou que já está grávida, o momento é de calma, é de tranquilidade, e lembrar, como a gente discutiu aqui, nem sempre a infecção
Zika vai transmitir para o seu bebê, e mesmo que transmite não é garantia de ter microcefalia. Existem outros tipos de microcefalia que são relacionadas a esse problema, que não são especificamente da Zika. E lembrar que você tem um papel importante, né, na manutenção e no cuidado desse controle do vetor, né? E você que é da instituição governamental, que tem o controle do dinheiro, lembrar que colocar essas questões no seu orçamento financeiro do ano que vem. A gente tem eleições aí chegando para um bocado de coisa, né? Presidente, governador, deputado. Pensa direitinho, exija isso do seu representante. Recado dado e muito bem repassado. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados. Obrigada também. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. E não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!